Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui, continuando o estudo da nossa lição, a lição número 11, conflito iminente. Esse ministério tem sido uma bênção para nós, esperamos que para você também. Que Deus abençoe ricamente você, sua família, e que nós possamos ajudar também com esse ministério outras pessoas a desenvolver uma fé e uma comunhão com o nosso Deus. Se esse vídeo foi importante para você, se inscreva no canal, deixe seus comentários, faça o like aí, deixe o like para que esse ministério cresça e, como nós dissemos, abençoe outras pessoas. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho, e vamos estudar a besta da terra, um assunto tremendo que, com espírito e oração, o Senhor vai nos ajudar a entender. Para isso, vamos pedir a presença do nosso bondoso Deus através da oração. Oremos. Nosso Pai querido, nosso Deus bendito, a Ti toda a honra, toda a glória e louvor. Teu Espírito em nós nos conduza nesses estudos, na compreensão para viver segundo a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar respondendo a pergunta número 7 aqui da nossa lição. Acompanhe conosco. Ele pede para ler Apocalipse, capítulo 13, versos de 11 a 18, e faz o seguinte questionamento: quais são as diferenças entre a segunda e a primeira besta, de Apocalipse, capítulo 13? Nós vamos ler o verso 11 e o verso 12, que eu vou pedir que o Júnior leia esse texto para nós, para deixarmos uma sugestão de resposta. Então vamos fazer juntos essa leitura. Apocalipse capítulo 13, o versículo 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E o versículo 12 conclui a nossa leitura. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Muito bem. Então, nós vamos responder quais são as diferenças, né, da primeira para a segunda besta. A resposta fica assim: a segunda besta vem da terra e exerce sua autoridade para forçar a adoração à primeira besta. Muito bem. Então, nessa altura do nosso estudo da semana, a lição tem se preocupado em identificar as bestas mencionadas na profecia do Apocalipse 13. Né? Nós vamos ver aqui o aparecimento de 2 bestas, 2 forças, 2 poderes, né, que surgem identificados como bestas. Se você está assistindo esse vídeo apenas hoje, dá uma olhadinha aí no estudo de ontem, quarta-feira, no estudo de terça-feira. Nós temos aqui no canal também esse estudo identificando a primeira besta. Essa segunda besta, essa segunda força que aparece em Apocalipse 13, é identificado como a besta que surge da terra. E no comecinho da lição aqui, o autor se dedica a identificar essas 2 forças. Ele diz que a primeira besta surge do mar. Mar, como nós já vimos aqui em outros estudos também, simboliza povos, nações, línguas. E ao dizer na profecia que a segunda besta surge da terra, ele está identificando o autor ali que é uma força mais restrita, de um local, de uma área mais restrita. E o autor começa a trabalhar aqui a respeito de que a segunda besta surge no final do período em que a primeira besta exerce poder. Como nós já identificamos no estudo anterior, a primeira besta é o papado, é a igreja medieval romana, né, que ganhou força e esteve ali atuante num período longo profético que nós já estudamos também aqui no canal. E o final desse período profético é em 1798 depois de Cristo. Isso mesmo, né, Júnior? O autor aqui ele continua nos mostrando fatos históricos e características para identificar essa segunda besta. Né? E como você falou, a segunda besta ela ganha destaque no final desse período aí que nós já estudamos aqui como a supremacia papal, né, que seria a primeira besta. E ele coloca que no fim desse período de 1798 os Estados Unidos começam a ganhar destaque no cenário mundial, né? Então ele é identificado como essa segunda besta. Ele nos traz aqui, inclusive,
o ano da independência dos Estados Unidos, que é 1776, né, é nesse período. Nesse período também, eles têm a sua Constituição reconhecida, né, eles começam a virar uma potência, ganhar destaque mundial. E ele complementa aqui essas características, nos trazendo o texto de Apocalipse 13, verso 11. Né? Lá é dito que essa besta ela tem 2 chifres. Né? E ele nos coloca aqui que esses chifres representam 2 princípios governamentais primários que são a fonte do poder e do sucesso dessa nação, dos Estados Unidos. Quais são esses princípios? A liberdade política e a liberdade religiosa. Então, essas características nos mostram que os Estados Unidos se encaixam para ser essa besta. Colaborando com o que vocês falaram, eu acho um ponto importante ainda trazer para a nossa audiência aqui, como esclarecimento. Aqui falam de 2 bestas, e uma surge da terra e outra surge do mar. A primeira besta surge do mar. Então, assim, já identificamos que é o papado. E onde surge o papado? Na Europa, no mundo antigo, né? O mundo civilizado ali, no coração das nações, surge o papado. A segunda besta diz que surge da terra. Já foi identificado, conforme a análise de vocês, sendo os Estados Unidos da América. Por que surge da terra? Porque era um lugar que estava começando a se desenvolver, tinha sido colônia das grandes nações europeias. Então, é dentro desse contexto que a profecia apresenta os Estados Unidos surgindo da terra, um lugar pouco povoado. Surge como um cordeiro, com os pais peregrinos que vão ser perseguidos na Europa e migram para os Estados Unidos, para a América, aliás, e depois formam os Estados Unidos, mas depois nós vamos ver que a profecia diz que eles vão falar como um dragão. E para trabalhar um pouco melhor essa questão que o papai trouxe para a gente no último comentário dele, a pergunta número 8 diz assim: que mudança vemos nessa besta e como ela fala? Né? O papai já citou para a gente a referência a Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Ele vai fazer essa leitura conosco. Vamos então à leitura. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então essa mudança aí, né, é destacada na atitude da segunda besta. E a nossa resposta sugerida aqui no canal fica assim: com aparência de cordeiro, ela agirá como dragão. E aqui, chegando já à conclusão do nosso estudo, já na parte final, nós já vimos a identificação dessa besta. Já temos identificado as 2 bestas, a que surge do mar e a que surge da terra. E essa besta que surge da terra, nós já foi identificada como os Estados Unidos, e ela vai exercer a sua autoridade no contexto das nações para forçar uma adoração à primeira besta. Inclusive, Apocalipse capítulo 13, no verso 12, diz o seguinte: ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então, é uma união que vai levar a uma forçação de adoração das pessoas à besta. E nós sabemos que quem está por trás da besta é o dragão. Então, eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos conhecer a palavra de Deus, por isso nós estamos estudando aqui e nos fortalecendo na nossa comunhão com o nosso Deus para adorar o nosso Deus Criador e Salvador, o nosso bendito Jesus Cristo.